E vai acontecer nessa terça-feira às 19 horas, lá no estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro, o jogo entre Fluminense e Corinthians. Um jogo no mínimo interessante. O Fluminense, que está em 7º lugar, quer segurar sua posição na tabela ou até mesmo encostar nos líderes. E o Corinthians, que está em 5º lugar, precisa mostrar para a torcida que o time continua forte e chegar entre os líderes ou até mesmo ser líder, né? Dependendo dos resultados dos outros jogos. Pois é um jogo, no mínimo, muito interessante que nós vamos trazer para vocês aqui o pré-jogo de Fluminense e Corinthians, que deve acontecer nessa terça-feira, 19 horas, lá no Moça Bonita. Pois então, bora lá pro vídeo! Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino. Em destaque, esse pré-jogo entre Fluminense e Corinthians, que vai acontecer terça-feira, 19 horas, lá no estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro. Mas antes, vocês que já são inscritos, com certeza você já vai deixar o seu like no começo do vídeo, não é verdade? É isso que eu conto. Agora, você que tá chegando aí agora, tá vendo qualquer do nosso canal, fica à vontade, assista o vídeo aí no final. Se você gostar, vale a pena assim você deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e deixe essa moral. Se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a bater a nossa meta e você dá mais visibilidade ao futebol feminino. Conto com vocês, gente. Pois bem, galera, um jogo muito interessante nessa terça-feira às 19 horas no estádio Moça Bonita entre Fluminense e Corinthians. Qual é o histórico desse duelo entre Corinthians e Fluminense, Fluminense e Corinthians? Pois bem, gente, um histórico pobre, exatamente porque pobre, e só teve apenas uma partida entre Corinthians e Fluminense, porque o Fluminense subiu para a elite o ano passado, foi o primeiro ano do Fluminense na A1 do Brasileirão Feminino, então só teve um confronto, e nessa ocasião o Corinthians venceu o Fluminense por 5-0, exatamente, gente. O jogo aconteceu no dia 28 de abril de 2024, lá no Parque São Jorge, certo? Válido pela rodada 7 do Brasileirão Feminino. Apenas um jogo e vitória das Brabas do Timão para cima das Guerreiras do Flu. Pois bem, gente, e agora vamos passar para vocês a campanha das duas equipes no Brasileirão Feminino até a 4ª rodada. Vamos começar com as visitantes, que no caso aí é as Brabas do Timão, que está em 5º lugar com 7 pontos, com 2 vitórias, um empate e uma derrota, com 13 gols marcados e 6 sofridos. O Corinthians tá tomando muito gols, hein? Um aproveitamento de 58%. A última partida foi contra o Palmeiras, lá no Parque São Jorge, uma derrota por 2-1 de virada. O Palmeiras saiu vencedor dessa partida pela 4ª rodada do Brasileirão Feminino. E quanto às Guerreiras do Flusão, olha só, tá em 7º lugar com 7 pontos, 2 vitórias, um empate e uma derrota, com 4 gols marcados e 3 sofridos. Um aproveitamento de 58%. O último jogo foi contra o Internacional, também lá no Moça Bonita, 0-0, válido pela 4ª rodada. Um dos piores jogos que eu já assisti, certo? Fluminense respeitando demais o Internacional, não foi pra cima, então ficou aquele jogo trucado, o Internacional muito nervoso, certo? E aí, no placar, não teve jeito, terminou em 0-0. Pois bem, galera,
E como é que os técnicos, tanto o Hoffman Túlio e o Lucas Piscinato, podem escalar as suas equipes para este grande duelo? Pois bem, eu vou passar para vocês aqui a provável escalação do Corinthians, pegando em conta o último confronto contra o Palmeiras, porque todo jogo, meus amigos, minhas amigas, o técnico muda a configuração do jogo, muda as jogadoras, então dificilmente dá para você ter uma ideia. Como eu falei na última live, todas as equipes, mesmo com tranco, com os barrancos, as equipes já têm os técnicos já têm a sua equipe formada, muda uma ou duas peças, certo? Mas o Corinthians, até agora, o Lucas Piscinato, ou ele tá perdido, certo? Ou ele tá fazendo um rodízio que eu acho desnecessário, esse rodízio, principalmente agora que já vamos para a 5ª rodada do Brasileirão Feminino. O que acontece? A jogadora perde a confiança, certo? Porque fica trocando de jogadoras, a jogadora quer jogar futebol. Então, ou ele escolhe logo a sua equipe e trabalha em cima dessa equipe, ou senão o Corinthians pode colher aí alguns frutos não desejados, certo? Então, tá na hora do Lucas Piscinato se preocupar. Vamos tirar em base, então, o último confronto contra o Palmeiras. Ele foi, gente, num esquema defensivo. Olha só, 5-4-1, certo? O Corinthians dificilmente jogava nesse esquema. O esquema do Corinthians era 4-3-3, certo? Ou 3-4-3, certo? Mas agora o Lucas Piscinato inventou de ir no 5-4-1. Olha só, ele foi, olha só, de Nicole, certo? E aí, na direita, Gi Fernandes, certo? Olha, gente, a Letícia Santos deve estar treinando muito mal, mas muito mal mesmo, certo? E a Gi Fernandes é uma boa jogadora, mas não foi bem nesse jogo contra o Palmeiras. E aí o trio de zaga, ele foi de Thaís Regina, Marisa e Thaís Ferreira. E na esquerda, Tamires. Ele não sabe se coloca Tamires no ataque, se coloca Tamires no meio, se coloca a Juliette aí na esquerda. Então, não sei o que acontece. Então, um esquema de 5-4-1, certo? Com as 4 jogadoras no meio, a Vicky, Yaya, Gabi Zanotti e Andressa Alves, com a Jaqueline no ataque. E, olha só, no segundo tempo contra o Palmeiras, ele colocou a Duda Sampaio no lugar da Gi Fernandes. Tá vendo que a Gi Fernandes não estava bem, certo? Colocou a Dayana Rodrigues no lugar da Vitória Yaya, os 6 por meia dúzia. Carol Nogueira no lugar da Andressa Alves, não mudou em nada, aliás, piorou o time, certo? E a Johnson no lugar da Gabi Zanotti e também Ariel Godoy no lugar da Jaque Ribeiro, que também não mudou nada. Ele tem outras opções, certo? Mas ele prefere insistir nessa jogadora, gente. Não sei o que acontece. O que é que vocês acham? O Corinthians vai com esse esquema mesmo, 5-4-1, certo? Vai jogar contra o Fluminense. É um time tecnicamente, não vou dizer bom, mas é um time muito aguerrido, certo? Que briga muito pela posse da bola. O Hoffman Túlio gosta de ver as suas jogadoras para frente. Então o Corinthians é um jogo que o Corinthians tem que tomar cuidado, certo? Muito cuidado, porque é um jogo muito interessante. Então tá aí para vocês a escalação, a provável escalações do técnico Lucas Piscinato para esse duelo contra o Fluminense. Vocês concordam, não concordam? Coloca aí nos comentários e vamos debater. E do outro lado, vamos falar agora das guerreiras do Flusão, do técnico Hoffman Túlio, que ele vem com a coerência também, não muda o seu time, certo? Dificilmente ele muda a sua equipe, vai mudando aí durante a partida, mas eu, por exemplo, prefiro 1000 vezes a Palomar, né, que é a torre, né? Gente, o pessoal da transmissão não sabe que a torre é a Palomar, olha só, hein? E falta de informações aí pra galera que tá transmitindo os jogos, certo? Então, olha só, eu prefiro 1000 vezes a Palomar ou a La Torre no lugar da Camila, certo? Eu acho ela muito mais eficiente, certo? Então, ele vai de Cláudia, Nath Rodrigues, Bruna Coutrin, Gislane a Sorriso,
certo? Aí no meio de campo, Raquel Fernandes, Camila Xerife e a Lurdinha que tá jogando muito bem. E aí no ataque a Camila, Chu Santos e a Keké, certo? O jogo do Fluminense é de receber a bola na defesa e um chutão para frente para Chu Santos e a Keké armar o contra-ataque. Então essa é uma jogada do Fluminense, o Corinthians tem que ficar esperto. Aí no segundo tempo ele pode aí fazer umas modificações, como por exemplo, colocar a Paloma no lugar da Raquel Fernandes, a La Torre, a Palomar, né, no lugar da Chu Santos. Eu preferiria no lugar da Camila Sotero. E a Cacau também pode entrar no time no lugar da Keké. Mas essa é a provável escalação, a escalação que o técnico Hoffmann Túlio pode entrar com a sua equipe para esse duelo contra o Corinthians. Olha só, Cláudia, Nath Rodrigues, Bruna Cotrim, Gislaine e a Sorriso, a Raquel Fernandes, Camila Xerife, né, a Ludinha, Camila Sotero, Chu Santos e a Keké. Então, meus amigos corintianos, meus amigos do Fluminense, o que vocês acham? Certo? É essa mesma escalação do Fluminense, essa mesma escalação do Corinthians? Coloca aí nos comentários, vamos debater sobre isso, certo? Eu, particularmente, para mim, a Palomar tem que ser titular nessa equipe do Hoffmann Túlio. Beleza, gente? Então tá aí para vocês as prováveis escalações de Corinthians e Fluminense que vai acontecer nessa terça-feira às 19 horas no estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro, válido pela 5ª rodada do Brasileirão Feminino. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Vou ficando por aqui, desejando a todos aí uma abençoada semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui!